Tudo isso é absolutamente fantástico, inacreditável, maravilhoso. Mas diga-me, padre, quando o senhor me disse que deveria vir aqui encontrá-lo, acho que não era só para isso. O senhor tinha me falado da vida do Cristo. Os senhores puderam chegar de fato até a vida do Cristo? Sim, claro. E então? Houve um pequeno silêncio, uma hesitação, ou um breve recolhimento antes de começar. E o padre Ernest retomou a palavra. Em primeiro lugar, tentamos captar a imagem da paixão. Inicialmente enfrentamos uma dificuldade, por mais monstruosa que seja essa espécie de suplício. A crucificação era frequente naquela época. Havia muitos homens crucificados. Era difícil saber quem era o Cristo. Nem a coroa de espinho poderia nos ajudar, pois, contrariamente ao que se pensa em geral, a coroa de espinhos também não era excepcional. Então tentamos ir um pouco mais longe, e então encontramos a última ceia. A partir daquele momento, não abandonamos mais a figura do Cristo. Era o ano 36 de nossa era, e as cenas foram captadas de 12 a 14 de janeiro de 1956. Vimos tudo: a agonia, o Jardim das Oliveiras, a traição de Judas, o processo, o Calvário. Jesus estava desfigurado quando foi levado a Pilatos. Nós vimos a subida do Calvário, o caminho da cruz. Mas a piedade medieval deformou um pouco, acrescentando alguns episódios ao acontecimento. O Cristo jamais caiu. Aliás, ele não carregava toda a cruz. Ela lhe seria muito pesada. Ele só carregava a trava horizontal, amarrada a seus ombros. Seus pés estavam atados uns de outros, dois condenados que foram crucificados ao seu lado. Ele estava muito desfigurado, repete o padre Ernest. A flagelação havia arrancado pedaços da carne. Podia ver até os seus ossos algumas vezes, mas como segundo a lei romana, o condenado devia chegar vivo ao local de sua execução, os soldados requisitaram Simeão, o sirineu. Também vimos essa cena como é narrada no Evangelho. Mas também nesse episódio, a piedade gerou algumas interpretações. Antigamente líamos textos lindos que faziam com que desejássemos estar no lugar de Simeão. Sentíamos interiormente vontade de, como ele, ajudar o Cristo a carregar sua cruz. Mas vimos naquela ocasião que Simeão não demonstrou qualquer disposição para aquela tarefa. Ele foi obrigado a cumpri-la. O episódio de Verônica, pergunta o padre Brini, enxugando o rosto do Cristo, foi visto pelos senhores? Não. Não houve esse episódio. E aliás, o senhor sabe, essa passagem também não está nos evangelhos. E o padre Ernest prosseguiu naquela história fantástica. Chegando ao Calvário, Cristo olhou para todos aqueles que o cercavam e que o insultavam. E repetiu-se a mesma cena ocorrida no Jardim das Oliveiras. Todos caíram ao chão. Judeus, gregos e romanos. Apenas Maria, João e duas outras Marias permaneceram de pé. Ao pé da cruz, nem Maria, sua mãe, nem São João choravam. Apenas choravam as duas outras Marias. Aí também o Stabat Mater não está correto. Maria não estava lacrimosa. Algumas palavras ditas não estão mencionadas nos evangelhos. Por exemplo, em determinado momento Cristo disse: essa é a vossa hora. Quando estava na cruz também disse: agora que sou exaltado, atrairei todos para mim. As 7 palavras de Cristo na cruz relatadas pelos evangelhos são quase exatas. Cada vez que falava, olhava em torno de si e todos se calavam. Seu rosto era de dor, mas sempre nobre, hierático. Por vezes o texto do Evangelho foi nos mostrado de forma um pouco mais completa. Em outros momentos, a atitude de Cristo tornava mais claro o seu sentido, quando ele disse: tenho sede. Por exemplo, os judeus não compreenderam bem. Ele falava de sede espiritual, pois essas palavras foram ditas depois, logo quando ele repetiu: atrairei todos para mim. Ele falava da sede que sentia de nossas almas. Da mesma forma, quando ele disse ao bom ladrão: hoje comigo tu estarás no paraíso,
Compreendi, quando olhava aquela cena no cronovisor, que o paraíso era ele próprio. Após as célebres palavras: mãe, aqui está teu filho, e filho, aqui está tua mãe, ele acrescentou, dirigindo-se a São João: e os outros, onde estão os outros? Por que me abandonaram? Eu não acho, acrescentou o Padre Ernest, que o Cristo tinha morrido por asfixia. O cronovisor não mostrou isso, como pensam muitos médicos. Nós vimos que ele se manteve ereto até o último momento. Então foi minha vez de ficar calado por alguns instantes. Diz o Padre Brim. Depois voltou minha curiosidade. E a ressurreição? Os senhores viram também a ressurreição? Sim, é difícil descrevê-la. Era como uma silhueta, uma forma através de uma fina lâmina de alabastro, iluminado ou como um cristal. Vimos pouco a pouco toda a vida do Cristo, as aparições após sua ressurreição. Era como um filme? Pergunta o Padre Brini. Não, de forma alguma. Era em 3 dimensões, como hologramas, com movimento e som, mas sem cor. Talvez